Galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo tentando virar famosa no canal Crescendo com a Família Martins. Pessoal, hoje vai ser mais um vídeo tentando ficar famosa no YouTube. Mas esse vai ser como esse vídeo, Gi? Sim, gente, esse vídeo vai ser arrumando a casa. Um vlog, sabe? Um vlog da tarde. Tipo uma terça-feira, mas bora lá. Ai, mas antes de tudo, já vai se inscrevendo aqui no canal Crescendo com a Família Martins. O meu arroba vai estar aqui embaixo, na verdade é o arroba do meu canal, né? Junto com a minha família. E também vai deixando o like, compartilhando nossos vídeos pra gente ir mais evoluindo, né? Porque a gente tem poucos seguidores, mas eu acho que a gente vai conseguir, né? Então bora lá! Mas bora lá começar esse vídeo que eu tô muito ansiosa, gente. E também vou falar pra vocês que a gente tem as várias redes sociais no Instagram. E é isso, né? Então bora lá começar o vídeo logo, né? Porque eu sei que vocês não gostam de enrolação. Até eu, quando tô assistindo um vídeo, eu não gosto de enrolação. Pega falando um monte. Mas eu também tô fazendo isso. Mas vamos lá começar o nosso vídeo rápido, né? Ah, e isso, a gente não vai ter bastantes minutos. Agora são... Deixa eu ver que horas. São 1h12, então eu tenho até 2h15 pra fazer todas as coisas da casa, entendeu? Porque eu vou fazer uma surpresinha pra minha mãe. Gente, espero que esse vídeo tenha bastante visualização. Então, bora pro vídeo! Gente, eu já arrumei meu cabelo, já escovei meu dente, ó. Agora eu vou começar pelo quarto da minha mãe, né? Porque é o quarto da minha mãe e do meu pai. Então, bora lá.
como vocês viram aí, meu Deus, como vocês viram aí, eu já terminei toda a casa e vamos fazer uma água bem gelada pra mim tomar. Meu Deus. Não, quer ver? Mas tá bom, pode. Não, não. Ó. Deixa eu falar pra você. Não, rouba, né? Não. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês deixem seu like, se inscreve no canal. Vai seguir a gente em todas as roupas que vou estar botando aqui em cima pra vocês. Então,